A paz do Senhor. Aqui que vos fala é você, irmão em Cristo, Gideão Mariano da Silva, do canal Momento com Deus. Eu quero refletir na palavra de Deus com você hoje. Mas antes de mais nada, eu peço que, se você ainda não é inscrito em meu canal, inscreva-se por gentileza. Esse linkzinho que vai aparecer abaixo. E ativando aquela sinetinha, você também recebe a notificação das mensagens que são postadas. Hoje eu quero pedir que você fique comigo até o final, onde a gente vai estar orando junto. E vou estar refletindo alguns minutos numa palavra muito poderosa e muito forte que Jesus colocou em meu coração. O verdadeiro significado do Senhor Jesus dizendo na cruz: está consumado. Amém? Há poucos dias eu estava refletindo sobre isso. E nos meus momentos em que eu fico lendo e também orando e clamando a Deus, eu deparei com um versículo no Hebreus, capítulo 9, 28, que diz assim: que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para nos levar, ou para levar os nossos pecados, e de muitos, ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Pensando sobre isso, eu acabei ficando um pouco pensativo. Falei assim, o Senhor Jesus falou, está consumado na cruz. Isso significa que a obra de Deus para salvar o homem acabou? Quando o Senhor voltar, nós poderemos entrar imediato no reino dos céus com Ele e festejar com Ele. Então, como essa passagem diz que o Senhor se manifestará outra vez para salvar o homem quando Ele voltar, o que significa realmente esta palavra? E pensando sobre isso, vem muitas dúvidas sobre a cabeça da pessoa, sobre a mente e o coração da pessoa que lê essa palavra. Porque a gente precisa muitas vezes procurar entender, encontrar alguém que nos explique, alguém que sempre Deus coloca no nosso caminho e que não deixa nada de dúvidas na nossa mente, que são pessoas que realmente se aprofundam muito nas escrituras bíblicas. E sempre você encontra aquela pessoa que discute a Bíblia junto com você. E eu conversando com algumas outras pessoas também, eu entrei nesse assunto. De imediato eu já entrei nesse assunto, perguntando para essa pessoa o que realmente quis dizer essa palavra que Jesus falou na cruz. Pai, está consumado. Nós sabemos que essa palavra significa que a obra de Deus para salvar o homem havia acabado e que é só nós acreditar no Senhor Jesus, que Ele não nos consideraria mais pecadores. E quando Ele retornasse, nós seríamos levados de imediato ao reino dos céus. E está escrito em Hebreus 9:28 que assim Cristo ofereceu-se uma vez, para levar os pecados de muitos, mas Ele aparecerá novamente para salvar. Então a dúvida da gente às vezes fica sobre essa palavra, está consumado. O que significa a palavra está consumado? Amém? Jesus disse está consumado na cruz. Ele não quis dizer que a obra de Deus para salvar a humanidade estava encerrada, pois antes isto ele havia profetizado: ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras, quer dizer, as coisas que virão. Amém? Quero deixar um versículo para você ali no livro de João, capítulo 16, versículo 12 e 13, que fala assim, E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Esta o julgará no último dia. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor já nos disse com clareza que quando Ele retornar nos últimos dias, Ele vai expressar a verdade às igrejas. E nos revelará muitos mistérios e também executará a obra do julgamento, porque Deus é fiel e tudo o que Ele disse vai acontecer e acontecerá. Amém? Quando a gente fala com a comunhão com Deus, Deus é fiel conosco. Deus é fiel em profetizar e falar o que Ele falou e cumprir a cada palavra para realizar a obra do futuro. Com certeza isso vai acontecer. Amém? Além disso, devemos também estar conscientes de que quando o Senhor Jesus falou está consumado, Ele quis dizer que a obra de Deus para redimir a humanidade estava terminada e que o homem não seria mais condenado à morte pela lei, pelo tempo antigo. Mas pensando sobre isso, sobre o fim da era da lei, a humanidade estava sendo corrompida cada vez mais por Satanás. As pessoas não eram mais capazes de observar a lei, estavam em constante perigo de serem condenadas à morte pela lei. Para salvar o homem, Deus encarnou-se na forma do Senhor Jesus Cristo, pregou o evangelho, curou os doentes, expulsou demônios por onde passou,
Ele realizou muitos milagres. E foi no fim, com toda essa bondade, com toda essa palavra de salvação, ele foi pregado na cruz, covardemente, né, para redimir a humanidade do pecado. Então, portanto, quando o Senhor Jesus fala está consumado, ele quer dizer que todos aqueles que aceitam a sua salvação, que confessam os seus pecados a Ele e se arrependem, têm seus pecados perdoados e vão gozar da graça que o Senhor concede, e não serão mais condenados e mortos pela lei, que era o tempo antigo. Então, quando a gente ouve essa palavra, a gente avista uma luz no fim do túnel para todo aquele que se arrepende para Jesus. Amém? A frase do Senhor Jesus Cristo está consumada, na verdade, significa que a obra de redenção de Deus estava terminada e era só nós confiarmos no Senhor e confessar e nos arrepender dos nossos pecados. E nós poderemos ser perdoados e não seremos mortos por causa da lei. Amém? Para chegar a esse entendimento, o Senhor Jesus agiu como uma oferta, sendo Ele uma oferta pelo pecado do homem. Ele redimiu a humanidade e perdoou os pecados do homem. Esta foi tamanha misericórdia de Deus. Mas isso não significa que nós estamos livres do pecado, porque a nossa natureza pecadora e pecaminosa ainda permanece profundamente enraizada dentro do ser humano. E ainda nós estávamos com frequência sujeitos aos laços de nossa natureza pecaminosa, cometendo pecados, desafiando a Deus. E depois que começamos a crer no Senhor, por exemplo, embora você não cometa pecados, mas pecados óbvios, e pareçamos nos comportar muito bem, ainda assim mentimos, enganamos aos outros para proteger nossa autoestima, nossos interesses pessoais. Quando nos deparamos com problemas, muitas vezes a ganância, os maus pensamentos ainda podem surgir em nossos corações. E nas nossas interações com outras pessoas podemos menosprezá-las, excluí-las a ponto de diminuí-las e comandá-las, em particular quando nossas famílias se deparam com desastres naturais ou provocados mesmo pelo homem. Ainda assim podemos reclamar, tornando-nos pessimistas, fracos e nos afastando e traindo a vontade de Deus. E além disso, irmãos, existem alguns que depois de começar a crer no Senhor continuam seguindo a tendência do mundo, buscando riqueza, buscando fama, fortuna, fatos que provam que a nossa natureza pecaminosa ela não foi extirpada por completo. E as pessoas que pecam dessa maneira com frequência ainda são incapazes de entrar no reino dos céus. Por isso, em Hebreus 9, versículo 28, diz que assim também Cristo já se ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos. Ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que já o esperam para a salvação. Então é evidente, portanto, que se Deus se manifestará outra vez, nos últimos dias, Ele se manifestará para nos salvar. Amém? A comunhão de muitos me fizeram pensar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus é santo e com certeza não vai permitir que pessoas imundas entrem no reino dos céus. Embora os nossos pecados estejam perdoados, procuramos viver dentro da vontade de Deus. Porque se nós vivemos pecando todos os dias, ainda somos servos de pecado. E nós certamente não estamos qualificados para estar na presença de Deus e no reino dos céus. E por isso ainda precisamos da salvação de Deus. E ainda vivemos em um ciclo no mundo de pecado. E se não confessarmos os pecados todos os dias, nós estamos indignos de entrar no reino dos céus. Portanto, quando o Senhor retorna nos últimos dias, Ele ainda precisa dizer suas palavras, expressar a verdade e realizar a obra de julgar e purificar o homem. O Senhor Jesus nos disse: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Lá em Mateus 25, versículo 6, fala sobre isso. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Basicamente, todas as profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor se cumprirão, e este é o momento mais crucial em que daremos as boas-vindas ao Senhor. Somente sendo como virgens prudentes e tendo cuidado de ouvir a voz do Senhor, poderemos acolher o Senhor e obter a salvação de Deus que se manifesta nos últimos dias. Amém? Espero que essa palavra tenha falado em teu coração, para que você entenda que a palavra está tudo consumado. Morreu o tempo da lei, nasceu o tempo da graça, e esse tempo da graça está até hoje. Que nós possamos ser como as 10 virgens prudentes, mantendo o azeite da nossa lâmpada acesa. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos e reflita um pouquinho na oração, que eu vou orar contigo agora. Vamos rogar a Deus
para que nós vivamos na santidade da presença de Deus. Querido e amado Pai, eu agradeço pela oportunidade que eu tenho de compartilhar essa palavra com cada irmão, com cada irmã que está ouvindo. E eu rogo a Ti, Senhor, pela minha vida e pela vida de cada um que está ouvindo nesse momento, Senhor, que muitas vezes tem se visto no pecado, sem forças para reagir contra as coisas da carne, muitas vezes não tendo força, Senhor, para se purificar e estar puro na Tua presença. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que se confessarmos nossos pecados a Ti, Tu és fiel para nos perdoar. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que perdoe os pecados, limpe toda a mancha e também coloca dentro de nós um coração puro, para que se renove a cada dia, Senhor, não para o pecado, mas para a vida, e a vida com a abundância que tens, uma vida de verdade, Senhor. Uma vida onde fugimos da mentira, do egoísmo, que possamos perdoar para ser perdoados, Senhor. E também pedimos perdão para tudo aquilo que nós cometemos que na nossa mente nos acusa. Porque Tua palavra diz que, Senhor, o inimigo é como acusador na nossa vida. Mas Tu veio, Senhor, para nos ser perdoador e para restaurar tudo que se havia perdido. Por isso, Senhor, eu peço pela vida de cada um e eu agradeço pelas oportunidades, Jesus, que Tu nos dá de refletir a Tua palavra e orar contigo. E que possamos, Senhor, aproveitar esse tempo da graça, em que Tu deu a vida na cruz por nós, para que nós tivemos a graça de ser alcançado por Ti. Que possamos aproveitar esse tempo, Senhor, para servir a Ti, Te adorar e Te louvar de coração. E aguardar com paciência o que está preparado desde a fundação do mundo, porque o dia da Tua volta se aproxima, a cada dia mais perto está. E não demora muito, Senhor, a Tua igreja, amada, querida, estará contigo, para viver contigo, Senhor, o que tens prometido, vida eterna. Amém. Eu agradeço a cada um que ficou até aqui comigo. Se você sentir vontade de compartilhar essa palavra com mais alguém, que vai fazer bem para a vida de todas as pessoas. A palavra de Deus é uma lâmpada, é como uma água que bate na rocha. Ela serve para exortar, serve para animar e também serve para salvar. Amém? Eu agradeço. Até a próxima.